Esse caso é um caso real que chegou ao nosso serviço. É um garoto de 22 anos, de uma cidade do interior do Ceará, próximo de Sobral, que ele relata que procurou o serviço médico do PSF na cidade com dor do abdominal, tosse e uma dispneia progressiva. Foi prescrito omeprazol, que não serviu de nada, e foi encaminhado para a Santa Casa de Sobral, e lá foi feito alguns exames e iniciou essa medicação para IC. Essa medicação também não teve resultado, esse paciente evoluiu com piora clínica, então foi transferido para o Hospital de Messejana. Essa é a história de chegada do encaminhamento. Quando o paciente chegou aqui no hospital, ele chegou com dispneia em repouso, ortopneia, dispneia paroxística noturna, palpitação, edema dos membros inferiores, uma clínica de IC direita, e também com um quadro de tosse produtiva, secreção amarela, com calafrios, e disse que não sentia nada até 2 meses atrás. Numa entrevista já com a assistente social da emergência, a mãe dele que veio com ele, informa que o filho não sentia nada até 2 meses e que tinha por hábito a ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica nos finais de semana. Não usa nem outra droga e que a renda da família é resultado do trabalho do paciente como servente de pedreiro e Bolsa Família, claro. Com a interrupção da atividade remunerada do filho, a família encontra-se em dificuldades financeiras. A mãe se mostra aflita em voltar para casa, porque ela deixou 2 filhos lá com o guarda da vizinha. E o pai ela não sabe quem é. Então, esse já é o quadro que chegou à emergência do hospital, que foi internado com essa situação e já de pronto já tem essa situação social. Examinando esse paciente, ele está em estado regular, nictérico, cianótico, hipocorado, hidratado, tinha B3, um sopro importante em bocinal esquerdo baixo, com irradiação praxilar, pH razoável, 10/6, a ausculta respiratória comprometida, principalmente a base direita, e um abdômen distendido, com ascite, hepatomegalia, edema dos membros inferiores, extremidades bem perfundidas e uma turgência jugular. Então, esse é o quadro que chegou, o quadro clínico do nosso paciente. Alguém quer fazer um comentário do pessoal do Rio Grande do Norte? Bom, meu nome é Ângelo, já me apresentei a primeira vez no início. Como a gente está vendo aqui, todos os casos clínicos eles têm uma conotação que é voltada para primeiro ponto, o tratamento clínico do doente. Foi essa orientação que nós tivemos também. Tratar a fase aguda do doente. Esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto foi ver a importância desse paciente para já uma abordagem de uma coisa mais avançada, de um tratamento mais avançado, né? Eu falei no início aqui, só abrindo um parênteses aqui, eu falei no início aqui que o transplante cardíaco é uma fase final. Não é que é uma fase final da desesperança, e sim, eu tenho que esgotar todo e qualquer mecanismo que possa dirigir esse paciente para um tratamento clínico mais adequado para ele. Quando não posso, então, o transplante, no meu ver, eu vi acho que da equipe aqui, seria assim, a ponta final para tratar o paciente com insuficiência cardíaca. Ainda bem que a gente tem esse mecanismo de tratamento. Então, assim, a orientação nossa foi ver esse paciente primeiro, como o colega de Salvador falou, ele tem que ser humilde e ter o pensamento para o aprendizado. Então, assim, a gente fez transplante natal já, mas foi muito transplante assim no agarra, a gente tem que fazer um transplante, fizemos um transplante, e quando a gente vem para essa realidade, a gente vê que a coisa é totalmente diferente. Não adianta você só querer fazer o transplante, porque a gente sabe que a parte técnica é uma parte que todo mundo pode dominar, mas essa estrutura que você fica antes de acontecer o transplante que é a mais importante. Então, a primeira coisa foi fazer um diagnóstico, fazer o tratamento clínico desse doente, o primeiro ponto. E o segundo ponto, não sei se o Anilton queria falar alguma coisa, Anilton. E o segundo ponto é o quê? É qual a condição que esse paciente vai ter se eu pensar no transplante a longo prazo. Porque, assim, está escrevendo uma outra história de vida para o doente. Ele tinha uma vida
de pedreiro, arrimo de família, até um certo limite, e daqui para frente vai ser outra vida. Então, assim, o primeiro ponto que nós tivemos aí foi realmente tratar esse paciente agudamente. Aliás, fazer o tratamento da condição aguda dele, né? Paciente com quadro clínico clássico de C esquerda, com sinais sugestivos de infecção, sinais clínicos, história clínica, e aí com esse eletro. Como não vou me deter mais, como não é o objetivo do caso clínico, o eletro que mostra uma fibrilação atrial de alta resposta pelo eletro, que é um sinal, um marcador de gravidade para o paciente. Ele tem um FA de alta resposta. E com esse raio-x, que aqui no hospital nós temos por rotina, todo paciente que é internado faz raio-x eletro, então uma cardiomegalia, já com derrame, com a área que parece comprometida mais a base direita, comprometida, com sinais de congestão. Então, esse paciente chegou, 18 anos, com essa história clínica e esses exames admissionais. Exames de entrada do paciente, eu já tenho sinais que me chamam a atenção para esse paciente, que ele tem uma leucocitose, isso já fecha o diagnóstico de infecção. Com o raio-x, a história clínica com leucocitose, o paciente já vem com sódio baixo, é sinal de mau prognóstico. O paciente já tem uma anemia, uma ureia tocada, PCR lá em cima. Então, é um paciente que já tem um comprometimento, já é um paciente com alguns sinais de gravidade que já foi aí que me chamaram. Chamaram a equipe para fazer, então, para dar o parecer. Paciente já com alteração renal, alteração do sódio, anemia, infecção, PCR lá em cima. E um ProBNP alto também, que foi feito para o desse paciente, o nosso ponto de corte até 800 e está em torno de 3.100. Então, esse é o quadro de chegada do paciente. O eco, nós temos uma facilidade de ecocardiograma aqui no nosso paciente, um aumento das câmeras esquerdas, uma fração de ejeção já reduzida e ainda tem um trombo. Se você ver na imagem aí, tem um trombo na ponta do VE, fixo no ápice. Insuficiência mitral leve, insuficiência tricúspide importante, um PSAP de 43. E um ato esquerdo também já aumentado. Esse era o eco de admissão do paciente, já feito no primeiro dia de internamento. Então, com essa história clínica de infecção, IC esquerda, direita, infecção respiratória, um comprometimento de cardiopatia, a miocardiopatia dilatada. Então, primeira coisa, é uma insuficiência cardíaca? Sim, é uma insuficiência cardíaca. Se trata de insuficiência cardíaca aguda pré-existente ou crônica descompensada, insuficiência cardíaca aguda nova. No meu direcionamento como cardio clínico, eu já tenho que já pensar o que é que eu tenho na mão, então, para mim poder me conduzir. Porque quando o pessoal chama para dar o parecer, eu chamo o pessoal do transplante, então eu vou poder saber o que é que eu tenho, qual é o paciente. Esse paciente tem critério de mau prognóstico? Ele tem um sódio baixo? Ele tem alteração renal? Esse paciente está infectado? Já está na fase de anemia? Tudo são perguntas que eu preciso me fazer para poder estratificar esse paciente. Então, pela diretriz, né, é uma insuficiência cardíaca nova, de início rápido. Eu lembro que tem um tempo de evolução de 2 meses. Então, foi iniciado, pela da emergência, iniciou essa medicação, já iniciou o antibiótico para o paciente, e então foi tentar enxugar o paciente, fez um cheirinho de dobutamina para ele, iniciou Avalox para ele. Ele que sustentava, né, a mãe e os irmãos, que, como vê, ele tinha uma vida ativa, alcoólatra, que de repente não sentia nada e vai para um postinho de saúde do seu município, daqui a pouco vai para o hospital maior do seu município e acaba batendo no hospital de referência na capital. Então, o que a gente vê que ele não sabe a real condições do que está acontecendo com ele. Aí, como viu, a mãe está inconformada, que está no corredor, muitas vezes não sabe da real situação que é o serviço público, nunca se deparou por essa situação, nunca foi, às vezes, para uma capital, nunca foi para um hospital grande. E cabe, eu acho que a equipe de enfermagem ter a sensibilidade de realmente explicar para essa mãe as reais condições do seu filho, o que está acontecendo, o porquê que ele tem que tomar daquela medicação, o porquê que ele tem que ficar numa cama, ele tem que ficar em repouso, o que isso vai acarretar se ele não fizer.
né? Então, acho que a enfermagem em si tem que ter uma sensibilidade de saber como conduzir, como explicar isso para essa mãe e para esse paciente. Que a gente vê que a maioria desses pacientes não tem tanta instrução. Então, se você, não, ele está tomando medicação, ele precisa ficar deitado, ponto. Não, tem que saber uma forma de sensibilizar esse paciente e essa mãe sobre a situação que está acontecendo com ele. Então, ainda tinha essa situação de inconformismo, de rebeldia, ele estava recusando, então eu precisava conversar com ele, falar que ele tinha que tomar, ele tinha que aceitar tomar o Lasix venoso, porque fazia ele urinar, e ele urinar era bem, fazia bem a ele precisava fazer urinar, só que ele estava na maca, então assim, era uma situação. Ele estava na maca, no corredor, tomava remédio para urinar, ele não poderia se deslocar para ir para o banheiro, porque lá era maca, tinha que fazer um papagaio na frente das pessoas, cobrir com lençol, então ele tem 18 anos, então tentar se colocar no lugar do paciente. E ele, até pouco tempo atrás, ele estava na casa dele, foi para o PSF foi para Sobral, de Sobral ele foi para Fortaleza. E assim, ele foi, não foi nada eletivo, ele foi indo. Aqui não resolve, vai para lá, aqui não resolve, vai para lá. Você não tem onde botar, mas você vai ficar aqui. No segundo dia, o paciente piorou, fez um quadro de baixo débito, com piora importante da dispneia. Aumentou a dobuta em doses progressivas. Continuou, melhora muito pouco, ainda no corredor. Foi então iniciado Primacol, associado à dobutamina. E aí ele ficou na sala de parada, próximo ao corredor. Associou então a nitroglicerina. Tudo isso assim, houve uma sequência. O paciente piorou, chama o médico, o médico aumentou a dobuta, não serviu de nada, iniciou Primacol, melhorou pouca coisa, aí leva para a sala de parada, lá iniciou nitroglicerina. E piorou também da infecção. O leuco subiu e aumentou ainda mais a secreção, o aumento da secreção traqueal amarelada, que ele já tinha secreção e aumentou a ação. Então, houve uma piora, apesar do ter iniciado no dia anterior a Valox, ou a amoxifloxacina, mas ele teve uma piora da infecção respiratória. Então, o paciente já estava entrando na ladeira, com 18 anos, e tinha acabado de chegar. PA limítrofe, apesar do uso de doses altas de dobutamina. O paciente passou a ser refratário ao diurético intermitente e foi iniciado bomba diurética. Então, o paciente ouve assim, isso tudo no segundo dia. Faz isso, vamos fazer isso, depois vamos fazer isso, depois vamos fazer isso. Então, houve essa sequência tudo num dia só. E foi iniciada a bomba diurética para esse paciente. Aí, então, conseguiu uma vaga na SEMI. É um paciente UTI, mas não tinha vaga. Ele estava na sala de parada. A sala de parada é um local para resolução, mas ele não podia ficar lá. Então, surgiu uma vaga na semi-intensiva. Melhor que tem é o que tem. Então, ele foi para a semi-intensiva. Questões. Você vai solicitar outros exames? Você já está satisfeito? Já tem um eletro, já tem um raio-x, já tem um eco, aqueles exames de entrada, tá bom? Já é hora do transplante? Alguém quer indicar? Falar, comentar? Plateia? Alguém quer comentar alguma coisa? Nós pensamos em, mais uma vez, como eu já falei, são exames para pesquisar as possíveis causas dessa insuficiência cardíaca. A miocardite, Chagas. Então, os exames que a gente solicitaria seriam exames para ajudar no diagnóstico da possível etiologia dessa insuficiência cardíaca. E pensamos que ainda não indicaríamos transplante. Ainda não. A gente tem uma gíria, a gente abre ficha desse paciente. Então, o paciente agrega ao serviço. Então, o paciente, a gente começa a acompanhá-lo onde ele estiver. Ter notícia dele, vai dar o parecer, assim, dá o parecer e larga, não. Dá o parecer e fica vendo como é que ele está, melhorou, vamos fazer isso, tudo. Então, assim, não é hora. Nesse momento, a gente não indicou o transplante, porque era muito cedo, não dava para fechar em ser refratária, mas precisava ficar de olho. E tinha uma situação social difícil, uma situação já emocional nesse paciente também. Então, um paciente que precisava de um olhar diferenciado, mas não dava para fechar em agora é a hora de transplantar. Etiologia. Por que esse rapaz apresentou isso?
O que levou, qual foi a etiologia desse paciente? Coronária? Não, né? 18 anos. Então, a gente solicitou alguns exames. Chagas negativo. Lembra daquele raio-x? O raio-x piorou. Fez ultrassom. E deu um volumoso derrame à direita, que foi drenado. E aí, na hemocultura, ele cresceu um Acinetobacter. Então, por isso que o amoxifloxacin não servia de nada. Ele estava com Acinetobacter. Iniciou vancomycin. Pesquisamos tuberculose negativa, urinocultura negativa. Solicito biópsia. Alguém queria comentar alguma coisa sobre biópsia? Alguém solicitaria biópsia agora, nesse momento? Com essa história clínica? A biópsia iria mudar alguma coisa nesse momento, para mim? Alguém tinha coragem de pulsar esse paciente? Então, também não. Então, não solicitei biópsia do paciente. E fizemos, então, o tratamento. Agora mudamos ele já estava, lembra que ele já está na semi-intensiva, do Albuta Primacol, e direcionamos o esquema antibiótico para ele. O paciente melhorou um pouquinho. No 8º dia de internamento, o paciente apresentou síndrome de baixo débito, com piora da leucocitose de novo, oligúria anasarca. A Dolbuta já estava com 20, que é uma dose plena. Foi mudado, então, o esquema antibiótico para teico e unazin, e foi iniciada, então, ultrafiltração, já que lembra que ele começou com o diurético, bomba diurética, e agora fomos para a ultrafiltração. E aí, então, finalmente apareceu uma vaga na UTI coronariana, que a gente chama aqui de SECO, que é o Centro Coronariano. Algum comentário? Só que tem um outro... A assistente social da SEMI disse que a mãe do paciente havia sido autorizada a retornar para o seu domicílio para resolver lá a vida dela, a situação com os filhos, e depois retornava para acompanhar o filho. Só que ela sumiu. Ela não voltou. Então, o garoto ficou aqui, sem a mãe, na SEMI, depois foi para a UTI e a mãe não voltou. Ele tem 18 anos. E que é uma realidade que acontece no nosso dia a dia. Na SECO, o paciente já estava com Dolbuta alta, melhorou do quadro infeccioso depois do segundo esquema antibiótico, saiu da ultrafiltração, teve que ir para a diálise, caquético, MC abaixo de 20, refratário ao tratamento clínico para insuficiência cardíaca com síndrome de baixo débito, PA limite, tendência à hipotensão, o ProBNP foi lá para cima, creatinina de 5, ureia alta, sódio baixou mais ainda, anemia mais ainda. Então, um paciente grave. E agora? Alguém indicaria o Swangas nesse caso? Faço o Sindax. Ele chegou na SECO. É hora do dispositivo? Ou já vai para o transplante mesmo? Algum comentário? E ele está só. A mãe sumiu. Não tem o que fazer, deixa quieto. Relacionado a essa mãe, né, nossa assistente social não pôde vir, mas relacionado a essa mãe, aí caberia a gente já entrar em contato com o serviço social do hospital, relatar o caso, passar o que está acontecendo, para ver se entraria já em contato com o município, o serviço social do município, mandava um agente de saúde, alguém, para saber o que está acontecendo com essa mãe, porque ela não voltou, ou se ela vai conseguir alguém para deixar os outros filhos mais novos para vir ficar com ele, ou se vai mandar um tio, um primo, um irmão, alguém para ficar com esse filho dela aqui no hospital. Então, acho de extrema importância o serviço social já entrar aí, já procurar saber o que está acontecendo com essa família que não retornou. Alguém conseguiria... Eu estou tentando fazer a minha parte, é a tua parte, e aí? É isso aí mesmo, fazer contato com o município para tentar localizar essa família. A mãe ou outra pessoa da família de referência que pudesse ficar com ele também, né, nesse momento. Leila, assistente social Maranhão. Então, esse é um caso como os outros,
a questão social bem complicada, né, de difícil resolução, pelo menos imediata, do jeito que a gente está pretendendo. Mas, assim, eu, na realidade, fico me questionando se, no primeiro momento, eu teria liberado a mãe para retornar ao interior. Porque a possibilidade dela ficar lá era muito grande, até porque tinha 2 crianças. Então, não sei se, nesse primeiro momento, já faríamos o contato com o município, com a mãe estando aqui ao lado do filho, acionaríamos, se fosse o caso, o Conselho Tutelar, porque hoje todo município tem um Conselho Tutelar, pedir a intervenção do Conselho Tutelar, pedir a intervenção da Secretaria de Saúde, através da Estratégia Saúde da Família, ou seja, fazer uma grande articulação no município, estando a mãe aqui. E depois de uma definição até mesmo do município onde ela reside, aí nós teríamos um pouco mais de garantia da mãe ir e retornar com o suporte, dessa vez, do município. Penso que seria isso, nesse momento. Só um comentário. Vocês estão percebendo a importância de termos as equipes multidisciplinares completas. Então, na hora que o projeto solicita assistente social, enfermeira, nutricionista, psicólogo, etc., é porque vai chegar o momento dos senhores, nos seus respectivos centros, precisarem desse tipo de profissional e da experiência de contato com isso aqui. Não é a mesma coisa que está sendo discutido em forma interessante isso aqui, se nós tivermos um profissional aí do lado. Então, faço um apelo para, quando voltarem para seus centros, conversarem com os líderes, com os diretores, né, para completar as equipes com os profissionais. Com a doutora Socorro, cadê a Socorro? Ela foi embora. Muito preocupado, porque nós vamos ser auditados pelo Ministério da Saúde em relação aos resultados que vamos obter. Então, deixo já como recado essa solicitação por parte da direção do projeto. Por favor. Em relação ao questionamento dos Soangães, a nossa equipe achou por bem monitorar com cateter de Soangães, porque a gente pode otimizar melhor ainda o tratamento para ele, para ver se ele consegue alguma melhora nessa evolução que está cada vez piorando mais e mais. Um paciente que precisa da físio, com comprometimento respiratório importante, hipersecretivo, estava fazendo VNI, paciente com IMC baixo, precisava da assistência da nutricionista e até mesmo do nutrólogo, paciente precisando com problemas sociais, problemas emocionais. Então, assim, precisa de todo mundo. Só os remédios não resolve. Se for fazer só, aumenta a dobuta, aumenta o primacol, isso não vai resolver. Tem que ter todo um suporte. A físio precisa da nutrição, porque a físio precisa de musculatura. E sem caquexia cardíaca é complicado a fisioterapia atrapalhar. Então, a nutrição tem que chegar junto. Quanto está a albumina desse paciente? Como é que está quanto é o peso seco desse paciente? Então, assim, essa dieta ele está aceitando? Então, existe todo todo mundo trabalhando lado a lado. Não tem uma situação de um é mais que o outro, não. É lado a lado. Porque se um não trabalhar, vai faltar alguém, vai atrapalhar o serviço de alguém. E aí o que foi feito? Monitorização hemodinâmica, caracterizado como IC refratário, e indicamos, então, o transplante. Então, o paciente saiu do processo de avaliação para transplante, que até então ele estava em processo de avaliação, para ser um preparo para transplante. Só que a gente tem que ter cuidado com o que vai falar para o paciente. Porque, às vezes, acontece, você diz, não, eu sou da equipe de transplante, o paciente já se inclui na fila. Só em você dizer que é da equipe, ele já se acha na fila. Então, tem que tomar cuidado com o que se diz para o paciente. Você não pode, então, assim, ele saiu de uma situação de avaliação para uma situação de preparo. Preparo é preparo. Ver se ele tem condições. Então, um potencial receptor. Ele ainda não está... Então, vamos ver se ele tem condições. Ver se a situação dele leva realmente ao transplante. Se não tem uma outra alternativa para ele. E se, assim, fechando a indicação clínica do transplante, se ele tem condições de ser transplantado. O fato dele precisar não quer dizer que ele vai. Quais são os problemas que eu já tenho de cara? Caquexia cardíaca e uma avaliação social inicial para o paciente, que é um perfil desfavorável. Da nossa nutricionista.
Meu nome é Jarlene, sou nutricionista da ENCOL. Com relação à caquexia cardíaca, como a insuficiência cardíaca leva a um gasto energético bem mais elevado, e com isso ele vai ter uma perda de massa muscular, como foi indicado por ele, assim, durante o nosso estudo, entraríamos com a dieta mista. Primeiramente, eu ia tentar fazer uma dieta via oral com elevação das calorias ingeridas. Poderia até suplementar com carboidrato, uma maltodextrina, já que a glicose dele estava normal, e caso ele não aceitasse a via oral, é que eu iria entrar pela sonda, para melhorar o caso de a caquexia dele e elevar o MC. Vai o comentário? Algum comentário mais? Sobre isso? Rosângela? Rosângela. Cadê a Rosângela? Está ali. Rosângela. Você quer comentar alguma coisa? O IMC 20, né? Paciente com alto risco nutricional pela perda de peso que foi relatada, com certeza com aceitação ruim com relação à alimentação, por conta da congestão e N sintomas que já foram citados. Eu sou muito cuidadosa de dissociar essa questão da necessidade nutricional com o quadro clínico do paciente, porque eu vejo muito a questão de que quando há uma insuficiência cardíaca grave, o processo de circulação sanguínea está todo comprometido. E aí há uma necessidade muito grande de manter os órgãos vitais. E se eu só pensar em recuperar o estado nutricional do paciente nesse momento, eu posso requerer muito trabalho no processo de absorção e isso causar mais hipotensão no paciente. Então, se o paciente tiver com sinais vitais favoráveis, as drogas vasoativas estiverem otimizadas, automaticamente esse paciente vai gradativamente aumentando a aceitação da dieta. No caso, nesse interim, sim, a gente vai estimular sem crescer muito volume da dieta, crescendo calorias. Nesse caso, não, por conta da função renal, a gente nem poderia fazer uma dieta tão otimizada com relação a proteínas assim, exceto no momento que ele está fazendo a hemodiálise, que é muito comum quando está na UTI semi-intensiva, porque lá é o centro que faz a hemodiálise no hospital, se otimizar a dieta como hiperproteica, porque está sendo tudo monitorado lá mesmo. Então, foi feito, a Assistência entrou em contato com a mãe desse garoto, foi feito um acompanhamento com a nutricionista, ela já estava acompanhando, ela intensificou, foi feito dieta mista por sonda nasoenteral e conforme a aceitação oral, porque há momentos que não dá para você esperar. Coma. Tem que fazer nasoenteral mesmo, porque senão o paciente morre. Foi passado Swan-Ganz, como o colega já falou aqui. Alguém quer comentar esse Swan-Ganz? Os resultados? Algum clínico? Com essas drogas foi encontrado essa situação. Algum dos clínicos poderia? Oi? Então, o paciente com um quadro de choque, o índice cardíaco baixo, resistência pulmonar alta, já em uso do albuta 20, 0,375. Diagnóstico? Choque. Choque cardiogênico. E aí fazer o quê? Lembrar que, assim, olha a resistência pulmonar dele, 3,71 com 0,375 de droga. Então, 3,7 com droga. Está fora? Porque eu estou preparando ele para o transplante. Tem alguma coisa a mais que fora os problemas que eu já relatei, que aí a Marilza está resolvendo, a Rosângela está resolvendo, a psicóloga também já está participando desse setor, lá na SECOR, mas eu tenho que fazer a minha parte. E aí está 3,71. Tiro da fila, tiro do preparo, contraindico.
a gente pode aumentar a milrinona um pouco mais e associar o sildenafil. Tu é cirurgião. O colega que já indicou o dispositivo, tu é cirurgião? Dá plantão em UTI. Aumentar a milrinona e iniciar o sildenafil. Pois bem. Vamos dar uma chance para ele, aumentar as drogas, ver se ele melhora. Mas assim, eu deixo o Juan de backup. A gente vai, nesse momento, o Juan já está acompanhando o paciente, claro. E aí existe assim, porque o problema de você indicar o dispositivo é você não indicar tardiamente. Porque tem uma hora que botar o dispositivo só para testar de óbito, você tem que tomar cuidado com o timing. Então, sim, a gente já estava pensando no dispositivo, sim, para esse paciente. Já estava. Nesse momento. Repete a pergunta que eu não entendi. Nós podemos ser menos rigorosos com a resistência vascular pulmonar numa insuficiência cardíaca aguda. Para poder aceitar esse doente para colocá-lo em transplante. Mas o paciente já estava com um quadro clínico de uma IC refratária, já tinha uma evolução que ele não estava melhorando, uma situação de caquexia cardíaca, com alterações, com marcadores de mau prognóstico para esse paciente. Então, assim, eu já tinha o diagnóstico de uma IC refratária. Então, eu já tinha tentado tudo, em termos de medicação, e ele não melhorava. E com esse padrão de hemodinâmico, então, pensei no transplante. Mas o fato, assim, existe o fato do paciente ir para a fila do transplante, passar pelo processo de preparo, não é uma coisa estática. Ao contrário, é extremamente dinâmica. Temos casos de pacientes que estavam na fila, já alistados, e saíram por uma melhora clínica. E aí você prepara o paciente. Não, esse vai, não tem jeito, esse vai, ele começa a melhorar, e ele não vai mais. Então, assim, o fato de ter indicado não quer dizer que ele está em preparo. Então, assim, sim, ele pode ter, você tem razão, ele pode ter uma melhora clínica ao ponto de, não, deixa quieto, no momento, segura um pouco, vamos ver, ele está melhorando, isso pode acontecer, até pelo tempo de evolução da doença, como você mesmo falou, sim. E aí, com essa, aumentar a dobuta, hidratação, intubação, intuba esse paciente, ele não estava entubado, diurético venoso apenas, otimiza a milrinona e hemodiálise, não há o que fazer, mantém a hemodiálise, a gente aumentou a milrinona. Foi isso que foi feito com o paciente. E ele apresentou esse quadro depois da otimização. Observe que a resistência foi para 3,18. Isso aí é o caso que a gente diz para o Juan que deu 3. A gente não fala do 0,18. Deu 3, pronto. Tá bom. Quanto é? Pronto, 3, eu não estou mentindo. Porque isso aí vem no nosso processo de avaliação, no nosso protocolo de resistência pulmonar, é menor que 3 com droga. 3,18. Fecha os olhos. E aí o paciente melhorou. Melhorou ao ponto de baixou mais a resistência, deu para tirar a milrinona, ele saiu da diálise, deu para reduzir a dobuta, foi otimizado o vasodilatador, foi mantida a nutrição mista nasointeral, oral e nasointeral, mas em reunião com os profissionais, nós temos reuniões às segundas-feiras, em reunião profissional, fomos discutir o caso. E aí cada um apresentou os seus problemas. A nutrição diz que o paciente ele diminuiu a dobuta, mas não saiu da dobuta. E não conseguia sair da dobuta. Então ele melhorou, mas com a sua dobuta de 5 microgramas. Caracterizando um quadro de refratariedade. A nutrição ainda tinha que resolver o problema dela. O infectologista respondeu bem o antibiótico, mas não acabou. Eu estou tratando a Acinetobacter. Calma que ainda não terminou o tempo de antibiótico. O cardiologista, eu tenho um paciente que melhorou da resistência pulmonar, mas deu 3,18. E assistente social, e aí? Então, cada um apresentou o seu problema na reunião. O que é que nós vamos fazer com esse garoto? Algum comentário? O que fazer agora?
Manteve-se a dieta mista, com melhora da condição, porque um MC abaixo de 20 é uma contraindicação relativa, e aí melhorou a condição nutricional do paciente. Ela pediu tempo, todo mundo estava pedindo tempo. Eu pedi tempo para baixar mais essa pressão, ver se conseguia baixar. O infecto pediu tempo para terminar o antibiótico, que não dava para transplantar tomando antibiótico quando tinha isolado a Acinetobacter. A assistente social pediu tempo para poder resolver esse problema com a mãe, e só quem não tinha tempo era o garoto. Então, assim, cada um tinha que correr na sua situação. A gente não pode esquecer também do alcoolismo. Vou levantar essa questão. 2 meses de história. Ele era etilista, tomava cachaça todo final de semana. Pela diretriz, tem que ter um tempo de abstenção de 6 meses. Ele não tinha. E aí, o que é que vocês fazem? No serviço de vocês, 18 anos. Mas também mas no final de semana ele tirava o atraso. Era final de semana, era cachaça. Uma história de alcoolismo. 2 meses de evolução. Ele não tem 6 meses, pelo contrário. Ele não tem 6 meses que parou de abstenção. Você fecha os olhos também para o alcoolismo? Acho que, hierarquicamente aqui, o que mais preocupa a gente, ou para botar ele em dispositivo, ou para transplante, é o quadro infeccioso. Se a gente colocar um dispositivo num doente com hemocultura positiva, sem hemocultura de controle, com a infecção tratada, a gente pode, enfim, gerar uma situação sem solução, tanto para o dispositivo quanto para o transplante. Hierarquicamente, eu acho que a bola agora está mais com o infectologista. Acho que melhorar o suporte nutricional dele, apoio psicológico das dependências, isso tem que ser tudo feito em paralelo, mas acho que ele melhorando da infecção, alguma coisa do ponto de vista cardiológico a gente vai ter que fazer. Ou transplantar ou pensar num device. Realmente. Qual é o teu nome? Pedro. Pedro, nessa fase, tu ainda pensaria em dispositivo? Com infecção, não. Ele melhorando da infecção, eu acho que assim, ele tem que fazer. O doente está caquético, né? Tá. Ele tem que fazer um resgate da condição clínica dele, resgate de órgãos, literalmente, para a gente poder ter algum resultado benéfico no transplante, né? Então, eu acho que para ganhar esse tempo que todo mundo está querendo, tirando o infectologista, que ele vai ter que esperar mesmo, eu acho que seria uma opção. Sim. A infecção por si só não seria uma contraindicação absoluta para o suporte circulatório. Tá? Eu penso muito que é um paciente que a gente precisa ganhar tempo para ele. E eu acho que o dispositivo, né, eu até comentei anteriormente que eu acho que, bem antes até só do aumento das drogas, eu acho que o balão intraóstico ainda é um dispositivo nas nossas condições aqui, nas condições nossas, do nosso país, que é muito bem-vindo para esses pacientes. Tá? É um suporte circulatório simples, fácil, a maioria dos centros tem. Pensando no suporte circulatório, de assistência mesmo circulatória, não só o balão, mas pensando num ECMO ou num Centrimag, eu acho que esse é um paciente que tem condições, sim, ainda que no caso da infectologista não está ele em condições ideais, mas o suporte circulatório ele se aplica. Tá? Eu não sei como foi a evolução de vocês. Se o paciente tiver com sinais de infecção controlada, mais de 72 horas de antibiótico, e tiver uma indicação hemodinâmica, indicação clínica de dispositivo, você pode colocar, sim. Então, isso até melhoraria a situação dele, você ganharia tempo. Isso, todo mundo está querendo tempo. Então, assim, o paciente teve uma melhora hemodinâmica, como eu mostrei nesse slide, ele teve uma melhora hemodinâmica. E o que aconteceu? As soluções. Melhorou o aporte, melhorou o seu quadro nutricional, terminou o tempo de antibiótico, a hemocultura negativou, o leuco baixou,
Não consegui baixar essa resistência pulmonar dele. Ficou como está e ficou com sildenafil mesmo. 3,18. E a assistente social conseguiu contactar com a mãe dele. E a mãe veio com os filhos e ficou na casa de apoio. Não, ele não colocou. Não colocou dispositivo. Ele ficou aguardando com a sua dobuta de 5 microgramas, ninguém mexe. Ficou, do ponto de vista emocional, ele teve uma melhora, porque a mãe estava por perto, os irmãos vieram, então, assim, ficou na casa de apoio. Então, houve uma estrutura que favoreceu a sua situação. O paciente falhou em todas as tentativas de redução da dobuta, apresentando quadro de baixo débito, então foi incluso na fila para o transplante como prioridade 2. Finalmente, ele foi transplantado. Então, o paciente foi transplantado no dia 25 de janeiro de 2011 e recebeu alta 120 dias depois do internamento hospitalar. Depois do transplante, ele complicou, claro. Fez disfunção de VD, fez infecção, sangrou, voltou para a diálise e ficou bem e saiu. 18 anos, não. Melhor critério, idade. Oi, posso tirar uma duvidazinha? Pois não. Quando a gente pensa no dispositivo, né? Até para a gente selecionar o dispositivo, no caso de um doente assim, o ideal sempre é sem infecção, né? Mas com infecção, vocês prefeririam um dispositivo de curta permanência ou um dispositivo de mais longa permanência? Do tipo, a gente em infecção, às vezes em sepse, a gente coloca doente em ECMO, é uma coisa que se faz. Mas pensando num dispositivo para o paciente aguardar um transplante por um período maior, na experiência de vocês, um device de VD, um device de VE, vocês colocam mesmo em vigência de quadro infeccioso? Como é que é o dia a dia de quem lida aí com isso? Sim. Quando se pensa em temporários, aqueles onde nós chamamos aqui no Brasil intermediários, né? Você tem a condição de colocar com paciente infectado, as culturas já sendo colhidas, com um antibiótico, um regime antimicrobiano em curso, e dada a situação de grave descompensação hemodinâmica, é permitido, inclusive é estimulado. Você não deve esperar zerar a infecção, dada a condição hemodinâmica. O paciente ele vai morrer da descompensação hemodinâmica antes da infecção. Já no transplante é o contrário, né? Na medida possível, você nunca transplantar com um paciente com infecção urinária ativa ou com a infecção em curso, só quando estiver em uma situação muito grave e você já tiver o germe isolado, aí você, num ato heróico, vai lá e assume as consequências de um transplante com infecção, mas pelo menos com o germe conhecido. Com os dispositivos de assistência ventricular de longa duração, aí a situação muda. Aí colocar um LVAD com uma infecção não controlada, isso aí não é das melhores escolhas, né? A infecção do dispositivo com o germe é de alta probabilidade. E aí é muito complicado de partir para... Só se você tiver já o germe isolado com uma concentração mínima inibitória satisfatória para um antibiótico que é sensível, aquelas coisas, naquela situação muito puxada. No caso do ECMO, inclusive me lembro que em Montreal teve uma sessão só para o ECMO. Eram clínicos, intensivistas. Cadê a doutora Lea? Está aí a doutora Lea. E tinha anestesistas também. E, coitado, sempre tem um cirurgião que dá um pitaco, coitado, né? A última pergunta, me lembro que estavam todos os, né, cerebrinhos aí, disse, e quando está infectado? Eram 4 panelistas e os 4 disseram, como último caso, ECMO, em paciente infectado. E vamos ver o que vai dar. Se fosse em um nível de evidência, seria um 2B, certo? Mas, pelo menos, não é aquele 3 que diz, não faça.
Então, isso é mais ou menos a situação. Depende muito da força da infectologia que você tenha no seu centro. Então, o infectologista é um membro com cadeira cativa no programa de transplante. E ele, às vezes, que fica selecionando, fica segurando, porque sabe que tudo que nós fazemos e liberamos para fazer em termos de doador e receptor, é ele que vai apanhar. E ele escreve mesmo, olha, minha posição é assim, estou dizendo o que vai acontecer. Se vocês querem transplantar, vão para aquele lugar, né? Mas podem transplantar, mas estou avisando que você vai dar problema. E dá problemas, ok? Nesse aspecto da infecção, nós precisamos ser bem rigorosos. Se o receptor está infectado, é melhor segurar um pouco, a não ser que tenha uma condição clínica que exija que você tome a providência e o paciente não tem tempo de jeito nenhum. Já aconteceu agora, recentemente, não tem muito tempo atrás, a paciente está aguardando transplante internada e vê um sumário de urina alterado. Não é contaminação, repete, vê alterado de novo. E agora? Sente nada, o sumário de urina deu alterado. Intensa bacteriúria, vamos dispensar esse doador tão bom? Vamos. E aí dispensamos o doador tão bom, porque o paciente, embora fosse assintomático, depois fez a urinocultura e deu positivo na urinocultura e tratamos, ela ficou semiativa durante esse período de antibiótico. E ela não sentia nada. Então, nesse caso, a gente procura ser bem cuidadoso nessa questão da infecção, porque é um problema para a gente depois e o antibiótico não dá vazão. O uso do ECMO em pacientes infectados vai pela situação clínica, assim, como o Juan falou ainda há pouco, no congresso que ele foi, não há o que fazer, então faça. O paciente está com instabilidade hemodinâmica, precisa do ECMO, apesar da infecção, você instala o ECMO. Numa condição que não há infecção, fica mais fácil. Se você acredita que você vai precisar de pouco tempo desse dispositivo, o ECMO é muito bom. No nosso caso, no paciente transplantado, que vocês conheceram o caso, estou lá no pós-operatório, que o paciente teve uma falência aguda de VD, o VD não bateu, ele saiu de sala com o ECMO. E depois, alguns dias, poucos dias depois, 3, 4 dias depois, retirou o ECMO. Então, houve uma indicação e foi assim. O pós-operatório, que foi eu que fiz, eu acreditei que fosse um pós-operatório extremamente complicado, por conta do ECMO, facilitou muito minha vida. Por quê? Porque tinha lá o ECMO. Na situação do balão intraórtico, por exemplo, em pacientes na situação de praticamente choque, com doses altas de dobutamina, milrinone, naquela circunstância. Por exemplo, fazendo um exercício com um catéter Swan-Ganz que estava esse paciente. Ponto número 1. Ele tem 1,7 de índice cardíaco, correto? Todo mundo sabe que um melhor balão intraórtico otimizado para uma frequência, eu me permito fazer esse tipo de esclarecimento. Talvez retarde, viu, Everton? Talvez retarde uma situação onde, rapaz, vamos colocar um biventricular, ou vamos colocar um ECMO que pelo menos vai dar fluxo, se não dá descompressão, ou vai colocar um CentriMac que dá fluxo e descompressão das câmeras. Então, se é para o paciente que está entrando em choque ou está em choque, tem que colocar dispositivos de acordo às circunstâncias. Se uma situação clínica piorando, que você vê que vai entrar num declive dessa situação hemodinâmica, eu acho que é evidência, a Universidade de Chicago mostrou isso muito bem, e o pessoal do INCOR em São Paulo continua fazendo isso e com propriedade. Eu acho que sim, tem um espaço para poder executar esse procedimento. Ok, pessoal, eu dou para encerrado aqui os dias de trabalho de hoje, agora...